Então, ele depende de duas coisas. Primeiro, depende da vontade da pessoa. A pessoa precisa tomar a decisão de dar o perdão. Aí vocês vão encontrar casos que a pessoa diz assim, mas eu não consigo perdoar. E pode dizer para a pessoa, você não precisa conseguir. Quem vai conseguir é Deus em você. Você precisa querer dar o perdão. Você quer dar o perdão? Você quer arrancar essa carga do teu coração? Você quer se livrar dessa podridão que está dentro de você? Né? Daí às vezes a pessoa fala, quero, mas eu não consigo. Beleza. A pessoa quis, então ela teve um ato deliberado de vontade. O impossível Deus vai fazer. E essa é a segunda coisa da qual depende o perdão. Primeiro da pessoa, da vontade. Segundo, de Deus, da pessoa de Jesus Cristo para curar as feridas. Não é o nosso argumento intelectual que vai convencer a pessoa que ela perdoou. É a graça de Deus que vai fazer com que ela libere o perdão. Então nós precisamos olhar para cada pessoa com o olhar de Jesus, que é o grande, e esse é o grande desafio. Do alto da cruz ele nos deu um grande ensinamento de como perdoar, né? Ele olhou, ele todo machucado, lancetado com dor, ele perdoou, né? Então nós precisamos ter isso bem claro. Perdão não é um sentimento. Eu senti que eu perdoei. Não. Perdão é uma decisão. Eu me decido perdoar. Eu decido libertar as pessoas que estão mortas no meu coração. E agora vamos para a parte prática. Como orar pela cura do coração ferido e pelo perdão. Então, o primeiro ponto, com a ajuda do Espírito Santo, nós precisamos identificar as pessoas que nos causaram sofrimento, trauma, decepção, frustração. Lembra daquela dica que eu dei de anotar? Tem casos que a gente precisa anotar, porque lá na infância a mãe tentou abortar, aí o pai abandonou, daí o irmão abusou, daí o tio violentou, daí o fulano tentou matar. Olha quantos casos, né? 5, 6 pessoas que ela vai precisar perdoar. E é preciso que a oração seja para cada pessoa. O perdão é pessoal. Não tem como eu falar, Jesus, quero perdoar todas as pessoas que me ofenderam. Beleza. Só que não chegou em lugar nenhum essa oração. Certo? Então eu preciso orar pela mãe que tentou o aborto, preciso orar pelo pai que abandonou, preciso orar pelo irmão que violentou, o tio que molestou. Eu preciso dar o perdão para cada caso em particular, né? Então é muito importante ter atenção no momento da partilha, que vai vir à tona lembranças de atos que machucaram aquela pessoa, gerando no coração uma autocondenação, um sentimento de autoculpa. Então tem ali também a necessidade de perdoar a si mesmo. O segundo ponto, como eu já falei, é recordar os acontecimentos, né, no momento da partilha, e as pessoas que precisam perdoar, ser perdoadas. Então o perdão é para cada pessoa em particular, né? Exemplos de casos que às vezes a gente tem que ministrar a oração de perdão. Perdão a Deus, né? Já falei que Deus é inacessível ao mal, mas muitas vezes, né, por uma cultura, uma educação errada, que a gente fala, foi Deus que quis quando morreu acidentado, num acidente extremamente grave. Não foi Deus que quis, mas nós temos uma cultura que Deus que deixou, que Deus que fez isso, né? Isso vai gerando uma revolta contra Deus, sobretudo quando é um caso de luto, né? A perca de um filho, um aborto, um acidente, né? Uma grave enfermidade, né? Nós somos vítimas e agentes do pecado. E todas essas situações que eu fui narrando são consequências do pecado, da nossa liberdade. Mas muitas vezes nós colocamos a culpa em Deus, né? E às vezes é importante ministrar por uma organização mental, não que Deus precise do nosso perdão. Segundo ponto, precisamos perdoar a nós mesmos de todo sentimento de culpa pelos pecados, pelas decisões erradas, o remorso pelo dano causado a uma pessoa amada, por um aborto que cometeu, por uma escolha errada, enfim. O pai, o padrasto, a mãe, pelas rejeições, desamor, abandono, por ter feito trabalhar desde cedo, por ter, sei lá, abandonado, enfim, ao cônjuge, ao namorado, ao noivo, aos filhos, aos avós, a todas as pessoas, padres, coordenadores, chefes, colegas de trabalho, as pessoas que mais causaram dor e sofrimento. O terceiro ponto, né? Então eu escutei, eu identifiquei, eu preciso convidar a pessoa a tomar a decisão de perdoar. Né? É importante dar ênfase lá nos benefícios. Jesus mandou, Jesus fez, abre a porta para a bênção, fecha a porta para a maldição, para o mal. Então preciso convidar e convencer a pessoa a dar o perdão.
Eu preciso também, no quarto ponto, ajudar a pessoa a renunciar em nome de Jesus a todos aqueles sentimentos de mágoa, de ressentimento, de vingança, de dureza do coração. E depois eu tenho que orar pela pessoa e com a pessoa em duas etapas. E como vai se dar? Primeiro, eu tenho que perdoar exaustivamente a pessoa que ofendeu. Então você vai pedir para ela repetir várias vezes. E nesse momento é muito importante que você coloque a pessoa para orar. Você vai falar assim, por exemplo: em nome de Jesus, eu perdoo meu pai. 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 A pessoa, ela vai repetindo isso. Ela vai abrindo a boca e vai falando isso. E os servos que estão intercedendo vai falando: sim, Senhor Jesus, toca poderosamente com o teu sangue precioso e dá graça da fulana perdoar o pai dela por aquela cena de abuso, Senhor, por todas as vezes que o pai dela bateu nela, que o pai não amou, que o pai preferiu a outra irmã em vez dela. E vai falando isso. Nessa dinâmica, a pessoa pode ir colocando também as dores. Eu perdoo meu pai por todas as vezes que ele me bateu, ele me xingou, ele disse que não me amava, ele disse que não era meu pai. Enfim, tem que fazer isso até que o sentimento que a pessoa tem pelo pai, que talvez era de ódio, de rejeição, de raiva, mude para um sentimento bom, né? E nesse momento a gente vai pedindo mesmo a intervenção de Deus. E o segundo ponto é, após essa oração, pedir que o Senhor Jesus faça uma intervenção divina na vida da pessoa, curando a ferida. Então, pedir que ela repita algumas vezes uma oração de cura das feridas. Por exemplo: Jesus, lava com teu sangue as feridas, as dores, os sofrimentos, as decepções, frustrações, rejeições que foram causadas pelo meu pai. Jesus, põe a tua mão chagada nas feridas que foram causadas pelo meu pai. E a pessoa vai repetindo para que Jesus arranque a mágoa, a falta de perdão e coloque a sua cura, né? Enquanto a pessoa faz essa oração em voz alta, os servos podem intercedendo em línguas e motivando a pessoa, relembrando os fatos que ela foi contando durante a escuta. E por fim, depois que nós exercitarmos isso, perguntar para a pessoa como ela se sente em relação. Maria, como é que se sente em relação ao teu pai agora? O que está vindo no teu coração? Aí muitas pessoas começam a falar: eu tenho pena dele, eu tenho dó dele, eu queria abraçar ele, eu queria beijar ele, né? Se a pessoa se lembrar com paz no coração, é um sinal que ela conseguiu perdoar. Mas se ainda tiver raiva, ela não sentir absolutamente nada, eu tenho ódio dele, quero que ele morra, aí precisa continuar o perdão, quantos encontros, quantos atendimentos forem necessários. É preciso também que a pessoa abençoe cada um a quem ela deu perdão, né? Em nome de Jesus, eu abençoo meu pai, eu desejo que ele seja livre, que ele seja próspero, que ele seja abençoado, que ele seja feliz. E esses passos que eu fui dizendo precisa ser feito em cada um dos casos. A pessoa tem 5 pessoas para perdoar, é 5 vezes que eu vou orar para aquela pessoa, pedir que Jesus lave com sangue as feridas que ficaram, pedir que Jesus abençoe, perguntar como que ela se sente em relação àquela pessoa. Por isso, muitas vezes é importante marcar mais de um atendimento para aquela pessoa, fazer um acompanhamento. Tá certo, irmãos? Espero que vocês tenham entendido. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. Eu vou mandar para vocês também uma coisa que eu ensino para as pessoas a quem eu oro. Quando é um caso de perdão assim mais longo, eu peço para a pessoa ir fazendo um terço do perdão. Eu vou mandar aqui como é que reza o terço do perdão. Você imprime e dá para a pessoa ir embora, né? Aí você orou, por exemplo, na segunda-feira por ela vai ficar a semana inteira rezando aquele terço por aquela pessoa. E na outra semana vocês encontram de novo, perguntam como que tá, como é que tá os sentimentos e continua o acompanhamento. Um grande abraço e Deus abençoe.